Em nome do Flávio Pinheiro, meu amigo e meu, vamos começar a fazer uma apresentação sobre o COBIT 2019. E quando eu estava montando esse material aqui, eu achei interessante. Você vai lendo um negócio desse, já vai falando, fazendo, estou montando o curso também. E tem algumas coisas que vai caindo na mente, né? Quando foi a última vez que você viu isso? Quando é que você começou a olhar para esse negócio? Eu achei um documento que eu vou mostrar para vocês. COBIT 3. Foi o primeiro documento de COBIT 3 que eu vi. Aliás, o primeiro documento de COBIT. Eu não vi em julho de 2000, eu vi por volta de 2003. Na época que eu aprendi isso aqui, tinha uma dificuldade monstro, que era lidar com a família de produtos. Tinha o sumário executivo, está aí, ó, uma das páginas. Aí tinha o framework, que tinha os controles, os objetivos de controle de alto nível. Daí para frente, cada conjunto era um documento separado. Você parecia um tecladista de rock mexendo nesse negócio. E eu tenho todos esses documentos ainda. Algumas coisas mudaram, a essência é a mesma, né? Um modelo de melhoria contínua, só que a abrangência ficou gigantesca. Mas olha que curiosidade, só para começar esse webinar, como era o COBIT 3, quando foi lançado. E era isso aí. Tinha tudo num lugar só. Modelo de maturidade, fator crítico de sucesso, indicadores em geral e indicadores de desempenho, só que eles só tinham isso, tinha 2 páginas, 3, e aí você ia olhar, os objetivos detalhados eram um outro material, e o framework era um outro material. Então, para você olhar um processo, você tinha que usar 3 a 4 manuais, assim, olhar para a organização como um todo. Os processos naquela época, matando a saudade aqui, eram assim. Começando agora, então, sobre o assunto de hoje, que é o COBIT 2019. Eu montei uma agenda, vai falar sobre benefícios, depois da introdução do porquê que ele foi feito, a visão geral, alguns conceitos, e tem a parte de principais diferenças com o COBIT. Depois eu achei que, quando eu estava revisando, que valia a pena misturar um pouco essas diferenças ao longo do modelo. O primeiro assunto é direcionadores e benefícios. Então, para que serve o COBIT, né? Então, na atualização do COBIT, a primeira coisa que aparece é esse negócio de a TI não ser só o ponto de inflexão para o COBIT. Ele está olhando para informação e tecnologia, é mais que TI. Isso prevalece pela ideia de quando você faz inovação, você pega determinados processos dentro da organização, a organização prescinde de orientação. Então, o COBIT 5 tinha a ideia da governança corporativa de TI, esse aqui vai um pouco além. Ele vai para a governança da informação e tecnologia. Vocês vão notar que esse IET vai aparecer em um monte de slides. É sempre para lembrar a abrangência. Então, o fato de ter sido montado esse material, o fato de que as mudanças estão muito rápidas, uma série de novas ideias surgiram, frameworks, e outra coisa, ao longo do tempo em que o COBIT foi feito, apareceram uma série de imperfeições. Então, a ideia de montar essa revisão foi para atender a esse tipo de anseio também. Bom, uma ideia geral é que a TI se refere, como eu falei, ao departamento com responsabilidade da tecnologia, e o INT são todas as informações que a empresa gera, vai muito além de TI, né? Então, não só isso, como a tecnologia para suportar isso em toda a empresa. Então, a ideia do COBIT é ter esse foco de otimização da governança da informação e a tecnologia para alinhar com o negócio, para a criação de valor. Essa parte de alinhamento TI com o negócio é a proposta do COBIT desde que ele existiu, pelo menos do COBIT 4 para cá, e a criação de valor foi uma coisa que o COBIT 5 incorporou quando apareceu o VAL-IT, mais ou menos o 4.1, foi incorporado aqui. Então, esse tipo de coisa não é assim muita novidade. Continua a mesma raiz, né? Bom, uma outra coisa que a gente não dá conta do tempo passando, né? O COBIT foi lançado em 2012, então vai fazer 7 anos que ele foi lançado. Então apareceram muitas coisas novas depois disso, outras tendências, outras ideias que esses modelos não cobrem, eles vão ficando meio esburacados. Então a necessidade de integrar todas essas novas ideias, outros padrões que evoluíram também, muda a diversão, isso, aquilo, aquele outro. E o COBIT sempre teve essa pegada de ficar com um ponto de
concentração dessas ideias. Então, a proposta aqui, inclusive, é que ele seja mais holístico ainda, mais capaz de absorver até coisas que não apareceram. Então, a ideia de ter colocado o nome de COVID-19, inclusive, é que ele pode ter atualizações mais constantes. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, eu não acompanho esse tipo de insight na Isaac, apesar de eu ser sócio. Talvez seja em fonte de inspiração meio na ISO, que toda vez que você solta um documento, você acaba dando o ano que foi lançado, né? E aí, nessa brincadeira, o COBIT ficou com esse nome, não apareceu o COBIT 6, apareceu o COBIT 2019. Uma coisa interessante é qual foi o material de referência que o COBIT 2019 procurou buscar. Se eu for pegar aquele documento que eu mostrei no começo, do COBIT 3, não enchia uma coluna dessas, mas nem, nossa, dá uma olhada na quantidade de padrões que foram pesquisados para que houvesse algum tipo de, ou que pudesse ser alguma coisa próxima, ou que fosse indicação. Foram por um caminho que eu nunca tinha visto até então, de começar a definir cargos, definir o perfil de quem faz um cargo. Isso eu não tinha visto até então. Eu vi o lançamento do ESFIA, na época do ITIL na V3, já tinham falar disso, depois começou a aparecer quando o Exim começou a usar um modelo europeu também. A parte de bimodal, fiquei surpreso com isso. A parte de cloud, eles foram pesquisar a Amazon, uma série de considerações e por aí vai. E fizeram uma atualização das ISO. Tem aí as ISO 27001, 2, 4 e 5, que é de risco, NIST, que é a parte de gestão de risco e cybersecurity. Então, tem uma série de insights aí. TOGAF já tinha no COBIT 4. Aqui. Então, essas referências você encontra em todo o material do COBIT, esse tipo de coisa. Onde é que eles pesquisaram? Então, é interessante essa abrangência, que é uma coisa que começou no COBIT 5, bastante relevância, e agora apareceu todo esse modelão aqui de referência. Bom, pontos fortes. A Isaac, há um tempo atrás, quer dizer, lá antes de 2012, tinha uma série de iniciativas separadas. E prevaleceu, se quisessem manter a relevância, manter o COBIT como uma estrutura única. Isso continua. Tendo essa visão holística, atinge um outro nível de qualidade, e a perspectiva de alinhamento com o negócio é interessante porque estão apontando para um outro público-alvo, é um público além TI. São as pessoas de negócio que estão envolvidas com inovação. Então, tem uma série de insights e processos voltados para um público que não é TI. Tem uma oportunidade, então, de redescobrir, lançar o COBIT, algumas coisas que dentro de um outro contexto aí estava diferente. Agora, eles chamam de ideias escondidas. Tem parte na implementação, parte na área de avaliação que fizeram agora, e a parte de implementação está mais prescritiva. Eu dei diversos cursos de implementação e eu fazia uma misturada entre implementação e gerenciamento de projeto. E funcionava bem. Agora, eu olhando o material de implementação, ele está mais aderente, mais interessante. Mas a essência é muito parecida. Até a Rosetta, que era usada na implementação do 5, prevaleceu a mesma. Existiam imperfeições no COBIT 5. Então, uma delas, que pelo menos quando dar aula de COBIT 5, é você começa com um ritual de explicar para que serve a história, blá, blá, blá. Aí você começa a falar dos princípios e depois você fala dos habilitadores ou dos facilitadores. Quando você termina de falar e começa a falar de processo, praticamente você esquece. Daí para frente, muitas vezes você fala, olha, os facilitadores estão embutidos em cada processo, mas não está lá tão evidente. Então, esse tipo de coisa era um defeito, porque você releva uma necessidade, fala, não tem um uso explícito. Isso está muito explícito na documentação. Daqui a pouco eu vou mostrar, mas impressionante como isso aqui ficou explícito. Assim, você vê onde é que estão os facilitadores por processo, qual é a lógica que tem por trás. Houve uma mudança de paradigma também na parte de capacidade. A capacidade agora envolve novamente o CMMI. Eu não sei se porque a Isaac é dona da CMMI, eu não sei. Eu sei que todo mundo aprendeu 15.4, que agora virou 33.000, e não é uma coisa tão difícil de usar, mas a ideia, pelo menos, ainda é a mesma. Você ter coisas que são comuns nos processos, você não ter que voltar
um documento para cada processo, mas volta um modelo do CMMI. O modelo de capacidade, pelo jeito, parece ser mais fácil. Eu achei interessante porque qual é a capacidade do processo, ela está explícita nas atividades. A gente tinha que fazer um depara na hora de implementar, e agora está lá. É só você olhar e falar, se eu estou fazendo isso aqui, eu estou levando o processo para nível 2, ou para nível 3. É interessante isso. Quer dizer, essas imperfeições do COBIT, na realidade, foram um incentivo para que ele fosse reescrito agora com 2019. Outra coisa, isso foi reflexo de pessoas que deram opinião para a Isaka. Eu muitas vezes recebi e-mails da Isaka perguntando o que achava de uma coisa ou de outra. Então, introdução do COBIT. Né? Então, agora, com a transformação digital, quer dizer, você tem uma necessidade mais premente da digitalização de tudo, né? Então, a informação e tecnologia é crucial na sustentabilidade das empresas. Entenda o desenvolvimento de coisas que a área de TI não consegue pôr a mão. Né? Então, eu gostei interessante dessa frase aqui, que os conselhos de administração, eles podiam delegar, ignorar, e muitas vezes TI é um negócio bicho feio, não quero saber. Então, essas atitudes eram descer para operacional, coisa parecida. Com o passar do tempo, não contar com a TI incomoda esse tipo de nível da organização. Porque começa a haver uma grande dependência das ações, da velocidade com que as coisas são feitas. Então, do COBIT é que ele consiga endereçar esse negócio que está na segunda linha aí, da abaixo da introdução, que é a governança corporativa de informação e tecnologia. Aí virou esse acrônimo aí, o EGIT. Então, o EGIT é a forma de endereçar a informação e tecnologia, né? E aí o manual busca, o racional busca isso. Então, você tem uma possibilidade de centrar a informação dentro do gerenciamento, sempre olhando aquilo que o COBIT já levantava como imponderável, que é a parte de risco, a parte de valor de TI e segurança. Então, esse tipo de coisa está entremeado, inclusive, nos processos de governança. Então, você percebe isso aonde? No cascateamento. Quando você vai ver o cascateamento, que é um negócio bem interessante para direcionar o que fazer, você não precisa estudar o EGIT, ele está lá. Né? Então, ele mostra como fazer para levar a necessidade da empresa até o ponto de fazer alguma coisa. O pior é que eu tinha uma planilha ótima para fazer cascateamento, que era uma beleza. Agora tem que fazer tudo de novo, né? Mas, de qualquer forma, o cascateamento ajuda, a partir de um problema, você definir quais são os processos que você deveria intervir. Bom, fundamentalmente, a governança corporativa da informação e tecnologia está preocupado com as 3 entregas de valor aí. Não por menos, isso veio oriundo do COBIT 4, está no COBIT 5, isso aí são 3 EDMs, né? EDM 02, 3 e 4. Então, você vê que a parte de governança incorporou iniciativas anteriores da Isaka, continuam sendo trabalhadas, e esses 3 resultados, eles são um ponto de filtro para você avaliar se o que foi feito deu certo. Se fez alguma coisa que valeu para a empresa, que diminuiu o risco e que diminuiu o custo. Agora, com a informação e tecnologia pensada além da TI, você começa a enxergar um negócio chamado de IT corporativo. Né? Toda a tecnologia e processamento que a empresa implementa, independente de onde isso acontece na empresa. Tem coisas que acontecem à revelia da própria TI. Então, a TI corporativa não se limita ao departamento de TI, nem a uma organização. Não se limita a isso. Da mesma forma que o modelo anterior separa governança e gerenciamento. Então, na parte de governança, voltado para as partes interessadas, principalmente prestar conta, a monitoração, e na parte de gerenciamento, o PDCA de sempre, planejar, constrói, executar e monitorar. Então, esse é o do COBIT 5, prevalece aqui, esse é um modelo muito semelhante. E também a Isaka manteve aquela ideia de dizer para que o COBIT serve e para que ele não serve. Então, uma estrutura para ajudar a montar a governança, chamar atenção para essa palavra componentes. Componentes é como o manual chama processo agora. Então, vocês vão ver a palavra componente aparecer em um monte de lugar. Componente é o que a gente chama de processo. E aí tem um outro negócio interessante que define que ambiente é a organização onde você está inserido, qual o tamanho dela, onde ela está. Então, tem uma série de considerações, são os fatores de desenho. Tem um livro, inclusive, um dos manuais, é só sobre isso, você conseguir montar um racional que seja aderente àquela organização. Então, por causa disso, última frase, o COBIT é flexível.
que permite você fazer isso de tudo quanto é jeito. Agora, o que ele não é? Ele não descreve o ambiente de TI, não é um framework para você entrar na área de negócios, não é uma estrutura para você definir como é que faz as coisas, ele diz muito mais o que fazer, e ele não prescreve. Então, se você esperar que o COBIT faça uma prescrição, faça isso, faça isso, faça isso, depende da adaptação, depende da necessidade, depende de como você desenha a solução, depende de como você avalia o ambiente. Cerca de tantos outros frameworks, para que haja a possibilidade de ele ficar numa camada holística. Isso acontecia no COBIT 5. O que a gente poderia falar? Dos manuais. Então, saiu uma família de produtos, como sempre, não é o final dos tempos, mas desta vez lançaram todos de uma vez. Em inglês, é claro. Então, saiu a introdução e a metodologia, tem 80 páginas mais ou menos, onde descreve os processos, está no segundo ali, o Governance and Management Objective. Não, é nesse aí, no Governance and Management Objectives. E os dois últimos, o Design e o Implementação, é para fazer a implementação. Não tem um equivalente ao Assessor Guide, como fazer auditoria. Pode sair um Audit Guide aí, como tinha no COBIT 3, no 4, não sei. Como está aberta as portas, então não tem um Assessor Guide. Agora, o Assessor Guide, ele era e é um livro técnico que ensina você a fazer a parte de pré-auditoria. Não está muito relacionado com os processos em si. É mais em termos de montar equipe. Não tem por que perder o viço, aquele documento. Ele é excelente porque ele te dá uma orientação como auditar, como trabalhar com o material que você tem, como encontrar erro, falha, problema em usar o Audit Guideline para quem sabe usar dentro desse ambiente até que saia um. O modelito de processos, ele foi uma evolução do COBIT 5, e ele tem aí um fator de desenho. Então, aqui estão os manuais na parte de baixo. Embaixo está aqui o framework do COBIT, o framework, que sempre teve esse material, saiu junto com ele o Governance and Management Objectives, que basicamente é onde está todos os processos. Aí você tem de fazer uma espécie de solução de governança para a empresa, e depois, casado com ele, você tem o Implementation Guide. Então, basicamente, os documentos são esses 4, já estão lançados, não tem nenhuma previsão no site da Exaca de traduzir para nenhum idioma. Isso deve acontecer em breve, mas depende muito de iniciativa dos capítulos locais. Então, eu não sei quando isso vai acontecer, nem em relação aos exames. Por enquanto, todo o material que existe de COBIT 2019 está em inglês. Apesar que os cursos nós estamos montando, exceto o exame, vai estar tudo em português. Esse material aqui, eu só não traduzi esse slide, porque dava um trabalhão danado. Então, como eu só passei por ele agora, é o único que eu não traduzi. Bom, entre as partes interessadas que o COBIT interessa, as mesmas. Então, as internas, esse grupamento que está aí é o mesmo. A única coisa que foi mudado é que essas áreas, às vezes, elas têm agora mais influência sobre o que é, ou ela tem mais decisão sobre o que ela quer em relação à tecnologia. E também, do mesmo jeito que você tem partes interessadas internas, você tem as externas, são os mesmos. Alguns conceitos. Qual é tudo que abrange o COBIT? Então, você tem princípios aqui em cima, objetivos de governança, o cascateamento, os componentes, entendam os processos, né? A área foco e fatores de desenho, que é uma coisa nova, é isso aqui. Bom, eu acho que vocês se lembram dos princípios do COBIT 5, que está aqui embaixo. Ó. Então, de 5, pulou para 9. Porém, dos 5 que estavam ali, 4 se fazem representar no sistema de governança. O que não trouxeram foi o problema que a Exaca tinha de dizer que ia ter só o COBIT. Isso já foi superado. E aí apareceram 2 novos. Então, olhando aqueles 6, 2 novos. Então, tem o sistema, tem uma proposta de princípio que o sistema tem que ser dinâmico, ou seja, à medida que a evolução vai acontecendo, isso aqui tem que ser alterado e adaptado. Isso está bem na linha de pensamento do COBIT, está bem na linha de pensamento dele ser tão atualizável quanto possível. Essa é uma das ideias. E a 5 é um sistema de governança ser adaptado às necessidades da empresa. Então, a empresa varia de tamanho, localidade, geografia, tudo que vocês imaginarem. Então, um dos princípios é a adaptabilidade do modelo. Isso é interessante porque ele fica mais holístico ainda. E os outros 3
Segundo o manual, os 3 princípios identificam os princípios subjacentes. Subjacente é implícito, então tem que estar dentro do contexto que ele vai usar uma boa base conceitual, então, para não ficar inventando, fazem muita referência de outros modelos, etc. e tal. Tem que ser aberto e flexível, então tudo está implícito em ser aberto e flexível, e alinhado com aquela lista de padrões imensa, logo no segundo slide que eu mostrei. Se sabe que, por causa desse tipo de raciocínio, o COBIT vai evoluir quanto precisar, se adaptar o quanto puder e alinhar com os padrões que for necessário para ser o mais aderente possível para as empresas. O objetivo é que sempre se consiga relacionar a governança com componentes ou processos que possam ajudar a organização a atingir seu objetivo. Então, você tem os processos de governança e os processos de gerenciamento, tal qual tinha no COBIT 5, fazendo a mesma coisa. Uma outra coisa que prevalece é a ideia de objetivos de governança ter um grupo de processos e os de gerenciamento ter um grupo de processos dividido em 4 dimensões. É a mesma coisa, os mesmos nomes. Então, os domínios têm as mesmas ideias de antes. O que é que mudou? Apareceram novos processos. Então, o COBIT 5 tinha 37 processos, o 2019 tem 40. Uma outra coisa interessante é o nome das coisas. Enquanto o modelo de referência do COBIT 5 chamava PRM, agora chama Core Model. Então, é o modelo base, né, o modelo principal do COBIT. A parte de gestão chamava Management Area, agora chama Management Objectives. Então, são os objetivos de gestão. O que apareceu de novo em si, esses 3 processos, é um voltado para a gestão de dados, que não tinha, na parte de construção, importante para quem vai fazer soluções mais complexas, não conseguir ter um planejamento disso. A parte do BAI 01, que era gerenciamento de programas, ele desmembrou bem no estilo do Prince, em gerenciamento de programas e projetos. Então, o MA04 apareceu para destacar aí, dentro de uma necessidade, um monitoramento específico. Então, para quem conhecia o COBIT 5, tem só isso de novidade nos processos. Uma outra novidade é que o termo mudou. Ele está usando o tempo do verbo managed. Ou seja, para você ter esse processo, ele tem que estar gerenciado. Ok? Mudou o tempo do verbo em todos os processos. Em termos gerais, a informação de alto nível tem o nome do domínio, o documento que determina como são os processos, né? Você tem a área foco, o nome, a descrição, declaração de propósito. Pouca diferença do 19 para o 5. Tem alguns detalhes lá, mas para ficar alinhado com essa ideia do IT. Na cascata mudou alguma coisa. Não tem mais ligado com métricas de processo. Vai direto para métricas, direto nas atividades. Os componentes relacionados, então você tem as práticas, tem as atividades como tinha no 5, tem fluxos, mudou um negócio interessante, a RACE só tem o R e o A. Por quê? Ficou menor e cada empresa faz a comunicação que quiser para os outros. Eu achei que ficou um pouco mais enxuto para o meu gosto, porque com o modelo anterior você sabia até onde você vai informando a quem você pergunta. E adaptava, agora ficou pela conta de cada um. Em todo caso, as políticas e os frameworks estão todos relacionados, só que antigamente você girava a paginação do COBIT 5 e os frameworks estavam no finzinho. Agora está no final de cada área de gerenciamento. A cada vez que você vê uma delas, lá embaixo você tem e diretamente dizendo, olha, do capítulo tal, foi um trabalho legal isso aí. A parte de infraestrutura de aplicativos também ficou um pouco mais ampla com algumas descrições e com outros padrões, e, onde aplicável, eles fazem um monte de referência cruzada. Principalmente a parte comportamental, de relação das pessoas, que não tinha absolutamente nada disso no COBIT 5, e agora tem o SFIA relacionando aí, que é uma coisa que o White já fazia isso há um bom tempo, mas é uma coisa que faltava mesmo. O cascateamento encolheu um degrau.
As metas da empresa foram consolidadas, ficou mais fácil. Usava o Balance Scorecard antes, agora está com umas referências de letra. A ideia é a mesma. Você diz qual é a tua necessidade, aí vai ver as da empresa, depois a de TI e depois quais são os processos que você teria que desenvolver para sustentar aquilo. Então, a ideia é a mesma, mas ficou mais fácil de usar, vamos dizer assim. Então, havia sempre uma ideia que se você resolvesse os problemas dos processos, resolvia tudo. Isso é uma inverdade, né? Você tem que ter todo um grupo de facilitadores sustentando isso. Então, esse tipo de mal entendido deixou de ser patente, ficou mais fácil de entender isso. Uma outra coisa, para quem conhece o COBIT-5, esse desenho é familiar, né? Você tem os facilitadores, os enablers, e agora eles são chamados de componentes. Então, o processo é um componente, estrutura organizacional é um componente, são os mesmos, só o desenho que mudou. Em vez de você ter os princípios, políticas e procedimentos como uma espinha dorsal, ficou parte dessa florzinha aí. E aí, o sistema de governança de cada empresa é construído a partir de vários componentes. Então, você tem que combinar esses componentes. Eles podem ser de diferentes tipos, mas o que é interessante, essa informação ela está dentro de cada folha de processo. Então, você tem lá o convencional, e na parte de baixo das folhas você tem o que você tem que lidar com cultura, com pessoas, com serviços. Isso ficou muito interessante. Então, para cada documento, você tem explicitamente esse sistema de governança colocado no documento. Então, fica num nível granular que você não procura mais nada, está tudo no lugar só. Aí, quando eu olho aquele documento do COBIT-3 que eu mostrei para vocês no começo, meu Deus do céu, né? Esse é um lado que ganhou bastante, você conseguir tirar mais proveito da parte de teoria que tem dentro disso. Porque não adianta te falar, você ensina, as pessoas vão e não fazem. Então, você tem um documento que é mais explícito, ajuda mais as pessoas a se apoiarem nele ou tirar mais proveito pelo fato de terem aprendido aquilo. Então, para cada processo, é as mesmas coisas aqui, né? Para cada componente, você tem processo, você tem estrutura organizacional e assim vai. Então, dentro do material, você tem, ao final de cada componente, tem todas esses pontos de destaque. E fica interessante para pesquisar, para olhar, para ter referência, para aprender com isso. É bem bacana. E dentro desses componentes, existem coisas que já tinha no COBIT-5, que são coisas genéricas. Todo processo tem dono, todo processo tem documentação, todo processo tem uma série de coisas que isso aí foi aprendizado da 15.4. Continua igual. Porém, em alguns processos, você tem um negócio que eles chamaram de variante. Assuntos específicos de um determinado processo. Então, você pega lá, gerenciamento de mudança. Pode ter uma variante naquela organização que usa Agile, ou usa DevOps. Então, você pode variar o componente para adaptar para aquela necessidade. Então, faz-se referência específica a DevOps como uma variante, risco é uma outra variante. Então, você tem onde couber, você adapta o uso dessas variantes. Está dentro do processo mesmo. E aí você vê o que é genérico nele e o que pode ter de alguma coisa para agregar. Uma outra coisa, na hora que você vai trabalhar em área foco, é que um dos documentos diz para você montar o modelo respeitando certas coisas que são características, como, por exemplo, uma empresa pequena ou uma gestão de risco. Por exemplo, dá para pegar a gestão de risco e adaptar com LGPD, ou DevOps, ou Agile. Então, as áreas de foco é limitado para o COBIT. Essas que estão aí, especificamente, eu vou usar de exemplo. Outra coisa, quando você pega o documento de desenho, que é o Design Factors, né, é como se fosse um checklist para você tentar montar qual é o melhor modelo para aquela empresa. E aí você vai criando consciência que nem toda empresa é igual mesmo, né? Então, você avalia quais são os fatores que impactam naquela organização para dar o flavor daquela empresa. Então, você tem nesse documento uma forma de você filtrar a empresa por esses fatores. Tamanho da organização, por exemplo, ou estratégia de adoção de tecnologia, ou, por exemplo,
se vai cumprir o requisito de conformidade. Cada empresa, no seu momento de angústia, tem uma inflexão diferente. Então, dá para combinar esse tipo de fator para você respeitar aquele momento que a empresa passa, né? Ou tentar ajudar de uma forma mais assertiva. Esses fatores vão levar em consideração coisas que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, crescimento, inovação, redução de custo, ameaças, que podem ser perspectiva de agora ou no futuro, papel da TI, se a TI é uma mera fábrica de software, ou se a TI está lá para provocar uma mudança organizacional, ou se ela é estratégica, ou se não é. Dá para adaptar dentro dessas considerações aí. E aí, a gente vai falar também do uso do COVID-19, 2019. Então, uma das ideias aí é sempre usar esses fatores de desenho como lastro. Então, ver qual é a prioridade da organização, está inserido no cascateamento, está inserido nos fatores de desenho. Então, 2 pontos, tem um manual só para isso, para você ver qual é a área de foco específica e qual a variação dos componentes. Eu poderia falar bastante disso aqui para tentar refinar, mas eu acho que não é o caso de investir nisso, mas deixar aí a ideia de que por trás disso tem bastante massa crítica. E, na hora que você determina os fatores, você tem uma sequência meio que de implementação. Então, entender o contexto da empresa, isso vale para projeto, né? Determina qual é o escopo inicial do sistema de governança, você avalia a capacidade dos processos, refina, principalmente para definir alguma prioridade, e, no final, propõe o teu sistema de governança. Então, nesse aspecto, essa plasticidade do modelo vai ao encontro do que já existia antes, que era a implantação. Como é que você implanta, né? E o guia de implementação continua usando o raciocínio de melhoria contínua baseado em 3 perspectivas, que é aquela pizza de programa, o desejo da mudança e a parte de melhoria contínua. E isso dá para você ler, quando você aprende a ler essa pizza, usar essa pizza, você vê que facilita muito descobrir em que momento você está, quais são as suas dificuldades, etc. e tal. Eu usei muito, vou continuar usando essa pizza no curso de implementação, e, sinceramente, dá uma visão incrível quando você vai fazer um projeto de ficar apontando para os defeitos, para os dramas onde você tropeça, e aí você tira a virtude em função disso. Então, a parte de implementação prevaleceu muito, muito parecida, exceto o fato de que você tem toda uma adequação para determinar como aquela empresa qual é o que você quer para facilitar a implementação. Do ponto de vista da análise de processo, como é que ele está, houve uma evolução em que o COBIT 5 usava o PAN e usava a ISO 15504, -4, e gerou o nome capacidade. De novo, apareceu o CMMI, mas você tem maturidade e capacidade fazendo parte do mesmo regramento. Então, a ideia aqui é ver qual é a adequação daquele ambiente, usar o que parece melhor. Bom, uma coisa interessante é que essa parte do gerenciamento de desempenho, independentemente de ser feito pelo CMMI, vai mapear de 0 a 5. 0 a 5 era o modelo da 15504. Então, você vai continuar tendo de 0 a 1, vendo qual é a aderência do processo, e daí para frente ver qual é o nível de capacidade dele. E é interessante olhar aqui, eu cortei agora há pouco, só que é um pedacinho do gerenciamento de mudança, e aí, olha lá, aqui eu tenho atividade. Se você for isso, se conseguir fazer isso, tem capacidade nível 2. Se fizer isso, leva para 3. Se fizer isso, leva para 4. Não tinha isso antes, e está dentro do próprio manual. Então fica mais fácil quando você tem isso dizendo, olha, se eu fizer isso, eu consigo aquilo. Quais as diferenças? O COBIT Framework tem o mesmo denominação, então chama COBIT Introduction and Methodology. Eu traduzi todos os nomes aí, mas é o nome do documento. Os facilitadores virou o COBIT Framework, Objetivos de Gerenciamento de Governança, que tem área foco para pequena e média empresa, para gestão de risco, segurança e especificamente DevOps. Tem um manual que eu falei que é o Design Guide, que é para fazer uma espécie de desenhar o sistema de governança de qualquer organização. É baseado naqueles 11 pontos. Então, você praticamente faz um checklist.
E tem o Implementation Guide, que é muito semelhante do guia de implementação anterior, nesse aspecto. Então, o modelo conceitual usa todos os conceitos do framework, o relacionamento entre esses conceitos é maior e é um modelo aberto. Então, pode haver uma adaptação ou uma melhoria a qualquer momento pelo fato de ser criado como um modelo aberto. O modelo conceitual, que é um dos princípios, ajuda a desenvolver novos conteúdos, porque se você adaptar o conceito, você consegue propor integração fácil. A ideia facilita, inclusive, soluções automatizadas para a governança. Essa é uma proposta que já vinha desde o COBIT 5. Aí, a gente pode dizer, inclusive, que algumas coisas foram tiradas. Então as maiores diferenças arrancaram fora. Não tem mais o modelo de habilitador genérico, ok? Então, isso foi tirado, ficou relativamente um a cada processo. As metas de processo foram removidas, elas estão na declaração de prática, então diminuiu um degrau, e o modelo de avaliação que era feito com o COBIT 5 e com a 15504 foi substituído pelo CMMI. Quem quiser continuar usando a 15504, a ISACA não se opõe, só não vai fazer publicação para isso. Então, você pode usar e fazer o híbrido que você quiser. Os habilitadores, os enablers, agora o nome deles é componentes do sistema de governança, que fica mais prático, está tudo ali. Então você não precisa usar 2 documentos. Os objetivos relacionados com TI foram renomeados para objetivos de alinhamento, porque se está saindo da TI, tem que sair daí também. E a estrutura de orientação de processos virou objetivo de governança ou de gerenciamento dos processos. Então, houve um baita ajuste para ter uma certa conciliação entre todas essas denominações. O cascateamento de metas foi atualizado, foi reescrito praticamente. O padrão de referência cruzada é a mesma, que estava acostumado a usar aquela folha de palavra cruzada, tem aquilo em planilha, é a mesma coisa, então a mecânica é a mesma. Ele foi atualizado, o guia de implementação, para ser usado como um guia de projeto, e apareceram 3 processos a mais, e os cenários de risco não estão mais relacionados à TI, mas sim à informação e tecnologia, com a ideia de maior abrangência. O conceito de governança e objetivo de gerenciamento é novidade, com 3 novos processos. Os fatores de desenho também, que é um documento só para isso. Eu estou traduzindo com fatores de desenho, mas é um documento que só fala disso. E você pode avaliar a capacidade de processo agora usando o CMMI, além do Design Guide, que é novo, né? Treinamento e certificação. Então, como é que ficou? Tem um curso que chama Bridge, aqui é proposto de um dia, ou numa carga horária aí que você faz em 8 horas. O exame é via Proctor Only, são 20 questões, tem 40 minutos, e o pass rate é 75%. Very high. Só que não é difícil. Não achei as questões difíceis. Acho que dá para passar, se você souber um pouco de COBIT e aprender essas diferenças, sai fácil. O Foundation continua com 2 dias, e o término do curso é muito parecido com o do COBIT 5, dá uma palhinha de avaliação de capacidade, uma palhinha de implementação, por aí vai. E são 75 questões, 2 horas, e o pass rate é 65%. Então, tem mais tempo, não é aquela... mas o pass rate é maior. Já está valendo. E eu não tenho muita informação do curso de COBIT Implementation, porque está para ser lançado em maio. Então, você olha o material, dá para presumir como vai ser, mas, por enquanto, tenho ideia se a prova vai ser do mesmo jeito em QTA como a anterior ou não. Mas vamos aguardar para ver, né? Não vai demorar muito. Ok? Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. E deixo aqui aberto para vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o assunto. Bom, tem uma pergunta aqui do Leandro, se vai ser gravado. Está sendo gravado e mais tarde vai estar disponível na TI Exames e no blog da IT Partners. Mesma coisa, Cristiano.
Bom, eu não sei o quanto vocês viram de novidade nisso, né? Se quiserem explorar alguma coisa aí. Bom, num primeiro momento, Fabiano, a gente sempre faz curso voltado para aprendizado. Como ele é montado em cima da ementa, por consequência, se a pessoa entendeu, passa. Ok? Então, de uma certa forma, a gente está acostumado a dar curso de COBIT, ITIL, tudo quanto é curso, e passar para mim é uma consequência. A gente não faz o aluno sofrer, faz o aluno passar. Só que não faz por decoration, né? A gente faz por ensinar o básico, ensinar o que tem que saber e, de preferência, que saia falando desse assunto, né? Incorpore. Então é isso. Bom, baixar para você pegar o material da Isaaca, Orlando, Cristiano, você tem que ser associado da Isaaca, porque ele não está liberado para todo mundo. Ele é para associado da Isaac. Se você for, só pegar. Agora, de uma certa forma, você tem que ler aquela talalau todo. Fazendo o curso, você ganha o resumo disso, né? Você ganha o que é necessário para o exame. Então, o caminho mais fácil é fazer o curso. Se você for autodidata, é material para chuchu. Ok? Fora que tem que ter acesso lá para a Isaac. Mas não vejo problema. Eu acho que o curso de bridge é que vai ser meio desafiador, porque se fez há muito tempo, vai parecer que está tudo enferrujado na cabeça. Então, o curso de bridge, para mim, ele é mais desafiador que o curso de fundamentos, do ponto de vista. Eu faria aquilo que parecer mais coerente. Eu já tenho casos em que eu estou dando o curso de COBIT 5 e depois de 2019 bridge. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Os dois módulos framework estarão inclusos no exame Foundation? Na realidade, tem uma ementa. E a gente segue a ementa e ela tem um peso. Para cada assunto aí tem um peso. Praticamente o que eu passei aqui tem no Foundation, mas com peso diferente. Então tem algumas coisas que você explora mais, outras explora menos. Ok? Aqui foi um período meio rápido para passar o geral para vocês. Ok. Obrigado a todos pela participação aqui, pelas perguntas. E a hora que eu terminar o curso, vocês vão ser para a página da TI Exames, onde tem lá informações sobre o curso. Tá bom? Ok? Abraço.